Tudo bem? Hoje eu vou mostrar aqui para vocês o primeiro telefone que existiu, né? Que chamava-se telégrafo, escrita à distância, né? O Samuel Morse, pintor, descobriu esse código. Então aqui nós temos uma tabela com os códigos do alfabeto de letras e números, né? De A até Z e de 1 até 0. Então, quando eles precisavam transmitir uma mensagem, era feita a transmissão da mensagem como? Eles tinham uma bateria, um botão, tá? Vamos simbolizar aqui um botão, que chamava manipulador, e o receptor. O receptor era o que? Era uma bobina, mais ou menos uns 3 metros de fio enrolado num prego, vamos supor assim, que criava um ímã que atraía uma chapinha aqui. Tá? Essa chapinha aqui de metal fazia um barulhinho. Então, quando alguém transmitia uma mensagem, ele apertava o botãozinho aqui, aí essa chapinha atraía aqui. Então fazia um barulhinho assim, ó. Então, se o barulhinho fosse rápido, então era ponto. Se o barulhinho demorasse um pouco mais, era um traço. Então, o sistema binário, né, de 0 e 1. Então, é claro que a pessoa tinha que ter um pouco de habilidade também para isso, né? Para interpretar e ficar atento, né? Para poder perceber se foi ponto ou se foi traço. Então, se fosse um ponto, se fosse traço, se fosse ponto, se fosse traço, demorava, né? Então, isso aqui é bem rápido, né? Então, quando ele fosse transmitir uma mensagem, ele ia ter que olhar na tabela, né? Com o tempo a pessoa ia criando uma prática, né? Por exemplo, ela já sabia disso aqui de cor e já sabia, vai pegando uma prática, vai se habituando. Mas o que que tinha? Uma bateria, um botão, né? Que é um manipulador, uma bobina, 3 metros de fio enrolado, uma chapinha de metal que era atraída. E aí ele escutava aqui e decifrava a mensagem a longa distância. Isso chama telegrafia, escrita à distância. Então, a gente sabe que o fio enrolado, ele cria um ímã, ele cria um campo magnético, né? Então, era assim que era transmitido as mensagens através dessa tabela aqui. O nome desse cara aqui era Samuel Morse. Morse, ele desenvolveu essa tabela aqui, né? Uma tabela binária, que ele conseguia enviar mensagens. Então, eu acredito que tinha que dos dois lados uma parte para transmitir e outra para receber, né? Então, o receptor, ele tinha um manipulador aqui para mandar a mensagem pro outro cara que estava lá no longe, né? E ele também deveria ter um receptor aqui também desse mesmo cara. E esse cara aqui devia ter um manipulador também desse lado para mandar a mensagem. Ou seja, quando ele queria falar, ele apertava o botãozinho aqui e mexia lá, a chapinha lá. Então esse aqui recebia, esse cara aqui recebia, né? Esse que mandava. Depois, quando esse aqui quisesse falar, ele tinha que ter um desse aqui lá também. E esse cara aqui também tinha que ter um desse aqui também lá. Uma bobininha com uma chapinha de metal, fazendo um barulhinho lá pra ele. Então, os barulhinhos se o barulhinho fosse curto, era ponto. Se fosse demorado um pouquinho mais, era traço. 2 pontos, por exemplo, né? Eu escrevia com a palavra Deus é amor, né? Então, ele tinha que apertar 21 vezes o botãozinho para poder transmitir essa mensagem com traços longos, e ainda tinha o problema das letras, né, de uma letra para outra, tinha que ter uma distância também para não misturar, né, uma letra na outra. Então, como se fosse transmitir a letra D, depois a letra S, letra M, letra O, letra R,
Então aí conseguia transmitir a mensagem de Deus e amor, tá? Então, uma bateria, um pouquinho de fio enrolado, 3 metros, uma chapinha de metal que fica atraindo, né, batendo aqui nesse prego aqui, que não tinha um pedaço de prego aqui, um prego aqui, né, ele batia aqui e faz um barulho. Esse barulhinho era esse código que ele recebia aqui nessa tabela. Ele olhava lá, né, a pessoa tinha que ter um pouco de prática, e aí se transmitia a mensagem de um lugar para o outro a longa distância. É o telégrafo de Samuel Morse, dos Estados Unidos. O cara inventou isso, obviamente, né, depois de ter descoberto isso aqui, que isso aqui funcionava. Essa bateria aqui, por exemplo, que era de uma tensão baixa, foi aumentada, né, dava para fazer. Você tinha aqui, por exemplo, 9 volts, fazendo esse trabalho aqui a longa distância. Aumentar muito a distância, tem que aumentar a tensão. Fazia várias baterias em série para aumentar a tensão. Aí colocava lá a bobina, né, o fio enrolado para receber a longa distância. Quanto mais distância, maior tinha que ser a tensão. Aqui o fio não era problema, né, com baixa corrente, só para fazer o barulhinho, né, para ele saber lá esse era o telefone. Depois, com o tempo, foi sendo modernizado isso aqui, né, foi feito um manipulador com mola, tudo mais, né, uma linha com cabo, né, a distância. Aqui já fizeram uma máquina, já fizeram o mesmo princípio de funcionamento, com mola, para escrever, né. Agora que já tem um rodilho entintado que vai puxando o papel, né. Só que isso aqui já é uma máquina, né. Isso aqui já é uma máquina que faz já a escrita do código Morse, conforme o cara manipula aqui. Ele, além de fazer lá o barulhinho, aqui já está escrevendo, já não tá nem, acho que nem faz mais barulho isso aqui, ou pode até fazer o barulho também, mas a ideia aqui já é imprimir a mensagem que o outro mandou, tá? Então isso aqui já é moderno, mas o princípio básico de funcionamento da máquina do código Morse é uma bateria, um botãozinho para apertar, né, para fazer ligar a bobininha lá e fazer o barulhinho aqui na cabeça do ferro aqui, do prego, por exemplo, fazer um barulhinho, e que através desse barulhinho ele sabe que, através dessa tabela aqui, qual foi a mensagem que ele mandou. Um princípio básico de eletricidade mesmo, básico, só que através de um código binário de traço e ponto, que dependendo da quantidade, né, conforme a gente já fez aqui, né, a palavra Deus é amor, né, a frase, e se escreveu uma mensagem a longa distância. Tá bom? Então, é isso aí. Código Morse é simplesmente isso. Mensagens de sons feitas por uma chapinha de metal, produzidas pelo campo magnético aqui da bobina, né, que esse fio enrolado aqui vira um ímã. Conforme você manda energia aqui, você fecha aqui, você apertou, ele vira um ímã. Então, dependendo do se o botãozinho for rápido, é um ponto. Se ele segurar mais aqui o manipulador, ele transmite um traço. Então, assim dá para fazer todas as letras e todos os números. Aí chama-se código Morse. Tá bom? Acho que já é o suficiente para a gente entender, né? Não tem nada mais do que isso. Bateria, a bobina e a tabela. Tá bom, então? Então vou ficando por aqui. Até a próxima aí. Espero que você tenha conseguido compreender aí o código Morse. Vou deixar essa tabela aí também e esse desenho aí pra você, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima.